Quero pedir licença aos presentes para quebrar protocolo. Cumprimento, antes dos demais, as advogadas presentes e mulheres presentes, parabenizando-as, ainda que com algum atraso, pelo dia de ontem. Ser advogado no Brasil, eu tenho certeza, é muito difícil. Fui um deles. Ser advogada, a dificuldade é redobrada, porque, além dos deveres profissionais, ninguém pode ignorar há outros, deveres sociais, domésticos, enfim. Tenho certeza, então, que é uma vida muito difícil. Cumprimento os meus colegas integrantes da mesa, na pessoa do ilustre presidente da AMAT. Advogados presentes, estudantes de direito, servidores da justiça, senhoras e senhores, boa noite a todos. Recebi com enorme alegria e muita preocupação o convite para participar desse evento. Alegria porque retornar a Juiz de Fora é um bálsamo para a minha alma. Iniciei aqui a minha caminhada pela estrada chamada magistratura. Aprendi muito. Tive a sorte de conviver com advogados brilhantes, entre os quais posso citar Dr. Gugula Guedes, saudoso Dr. Gugula Guedes. Aprendi muito. Foi um tempo difícil para um advogado, para um juiz que carregava consigo o sonho de mudar o mundo. Tolice, ninguém muda o mundo muda com a gente, ou nós mudamos com o mundo. Enfim, mas ainda carrego comigo, alguns sonhos. Tive a sorte também de conviver aqui com colegas maravilhosos, entre os quais posso citar meu bom, querido e inesquecível amigo Ivan Galdereto de Abreu, Dr. Heriberto de Castro, Dr. José Miguel de Campos, Dr. Leonardo Negrais. Figuras formidáveis, que muito me ensinaram. Foram importantíssimos na formação da minha experiência profissional, do meu imaginário de juiz trabalhista. Mas, por outro lado, eu recebi com grande preocupação o convite para comparecer aqui. Fiquei imaginando, ora, o que um juiz pode ter a falar com advogados? De todo modo, eu me senti muito honrado com o convite para participar desse evento enorme, grandioso. Bom, e aí eu fiquei pensando, depois de ter aceitado o convite, em estratégias para fugir. Depois eu aceitei, na verdade, o convite sem pensar muito. E aí depois eu entrei em desespero. Meu sangue ferveu, eu fiquei sem chão. E aí passei a imaginar, então, estratégias para fugir do debate, para não comparecer aqui. Pensei em algumas estratégias, como, por exemplo, a teoria do Bambi, que pode ser recolhida no maravilhoso filme do estúdio Walt Disney. Nos diálogos lá recolhidos, o Bambi diz para o Rei Leão: quando não houver nada agradável para dizer, não diga nada. Pois bem, eu pensei inicialmente chegar aqui e falar para os advogados: olha, como eu não tenho nada agradável para dizer sobre a reforma trabalhista, eu não vou dizer nada, porque, afinal, não há nada agradável para dizer, e daria por encerrada a minha participação.
Mas eu penso que isso poderia ensejar muitas críticas, né, e procedentes, na verdade, porque, afinal, nós estamos aqui para ouvir alguma coisa, não é? E uma participação tão breve não seria certamente adequada. Pensei na sequência em comparecer e simular um mal súbito, não é? Passar mal, desmaiar, não é? E aí eu seria carregado, enfim, eu contaria, inclusive, com a solidariedade dos advogados, né? Ninguém diria, olha, Marcelo fugiu do debate, saiu a francesa, nada disso. Mas, enfim, eu resolvi enfrentar o debate, não é? Resolvi enfrentar o debate e de peito aberto. Porque, na verdade, nós estamos aqui caminhando num terreno minado. Pouco sabemos, né, quase nada sabemos sobre esse assunto. Buscamos, na verdade, respostas, não é? Ninguém tem, certamente, o monopólio da sabedoria em relação a esse assunto. É necessário também destacar, antes de mais, o papel de vanguarda da OAB e também da AMAT, na discussão dos temas importantes que afetam a sociedade, tal como a reforma trabalhista. Não é? É um papel de protagonista, certamente. Eu me coloco na condição de fã da associação, né, da Ordem dos Advogados do Brasil e também da Associação dos Advogados Mineiros. Não é? Faço votos para que prossiga essa associação na trilha da defesa intransigente dos interesses mais legítimos dos advogados, sem ignorar, como é a prática cotidiana no âmbito da associação, o respeito às diferenças. Uma postura dialógica que tem sido adotada no âmbito da associação, que merece louvor. Não é? Repito, me coloco na condição de fã da Associação dos Advogados Trabalhistas. Não é? Importante parceiro da Justiça, sobretudo da Justiça do Trabalho de Muriaé, e mais ainda, do juiz que atua na Justiça do Trabalho de Muriaé. Obrigado pela parceria. É importante também falar sobre o papel que caberá aos advogados na construção de uma jurisprudência sobre as modificações introduzidas pela chamada reforma trabalhista. Não é? A jurisprudência dependerá, em grande medida, do que o advogado entender, não é? E replicar sobre esse assunto. A justiça depende, na verdade, de provocação dos advogados. Respondendo a elas, respondendo a essas provocações, eu acho que nós teremos, né, possibilidade de construir uma jurisprudência que não seja tão ruim, tal como hoje se apresenta. As flores, umas caem, outras secam, outras tantas o vento leva. Somente umas poucas se convertem em frutos. Essas sustentam o mundo. Nós estamos vivendo, na verdade, uma encruzilhada. E a leitura de sermões de Padre Antônio Vieira é oportuna para apontar os caminhos. É necessário percorrer os caminhos e escolher os caminhos, assim como aquele que, nas palavras de Antônio Vieira, escolhe as flores. Os caminhos estão colocados e qual deles seguir depende de cada um de nós. Antes de prosseguirmos, me parece relevante buscar
alguns fragmentos que ditaram essa chamada reforma trabalhista. Bom, então é importante olhar um pouco para o passado e verificar as condições de meio e de momento que ditaram a edição da lei. É interessante observar que a tramitação foi muito rápida, né? Aliás, muito rápida, bem entendido. Já tramitava no parlamento um projeto há muitos anos que foi apanhado e dali, né, prosseguiu-se a votação do texto. Pois bem, o texto, na verdade, já estava, né, defasado no tempo. E mais, quais foram os defensores da proposta? Eu posso identificar claramente o capital, as grandes empresas. Eu não vi nenhum representante de trabalhador defender a reforma trabalhista. Ouvi, sim, muitas entidades importantes gritar contra. E eu quero enumerar algumas, pela importância que tem no cenário brasileiro. Vou começar pela OAB. Posso também falar da ANAMATRA, que é a Associação dos Juízes Trabalhistas. Igreja Católica. OIT. Ministério Público do Trabalho. Veja quantas entidades importantes se posicionaram contra, denunciaram a forma como tramitou esse projeto e essas entidades não foram ouvidas. A proposta, na verdade, foi encampada por um governo que não tem povo e que se gaba, inclusive, de ser impopular. Ora, me parece que é uma contradição em termos, né? Ter alegria, sentir felicidade por ser impopular. Veja, a abordagem não é política partidária, eu quero reforçar isso. Mas é importante observar esses fragmentos, porque eles permitem concluir qual é o objetivo central das pessoas que defenderam a aprovação da reforma. E é interessante também observar que um governo sem povo, né, tem grande apoio no parlamento. Ora, então no parlamento nós não temos também, né, lá representados os interesses da população. A leitura que eu faço é essa. Não é? E não é sequer crível que esse governo sem povo tenha conseguido tão elevada aprovação no parlamento para a tramitação rapidamente, não é? Nas duas casas do parlamento. Mas, enfim, a reforma foi aprovada. Qual a finalidade da reforma? Eu pretendo demonstrar adiante que um dos principais objetivos é justamente fechar as portas da Justiça do Trabalho para o trabalhador. Eu defendo também que esse nome reforma trabalhista é equivocado. Porque quando nós falamos em reforma, logo pensamos em algo para melhorar. Bom, eu imagino, vou fazer uma reforma no banheiro da minha casa, né? Eu quero melhorar, seja do ponto de vista funcional, seja do ponto de vista estético, o banheiro da minha casa. E aqui nós estamos falando justamente o contrário, de algo que veio para piorar, né? E aí, algumas pessoas que festejam essa reforma e que
gritavam há muito tempo, sugerindo que o direito do trabalho possuía muitos defeitos, eu quero lembrar uma deliciosa canção de Oswaldo Montenegro que diz o seguinte: tantos defeitos sanados com o tempo, era o melhor que havia em você. Na verdade, esses supostos defeitos que supostamente seriam corrigidos eram características marcantes do direito do trabalho, não é? E princípios do direito do trabalho, que foram ignorados nessa reforma. Pois bem, então, doravante, eu não usarei mais a expressão reforma e vou me referir, né, a esse texto como puxadinho. Puxadinho trabalhista. Também poderíamos pensar em desconstrução trabalhista. Poderíamos pensar também em gambiarra trabalhista, né? E é inacreditável algumas pessoas, inclusive, defendendo, louvando, né, essa suposta capacidade que o brasileiro tem de improvisar, de fazer puxadinhos, não é? Eu não me orgulho disso, né? Na verdade, o puxadinho remete à falta de planejamento, né? À falta, eventualmente, de funcionalidade para aquilo que se pretende reformar. Bom, então eu vou utilizar a expressão puxadinho trabalhista, que me parece mais adequada do que reforma trabalhista. Aliás, eu preciso acrescentar, essa história do puxadinho trabalhista é uma das contribuições, né, aliás, do puxadinho, né, é uma das contribuições da arquitetura brasileira para o mundo, não é? E eu repito, eu não me orgulho disso. Nós estamos falando, na verdade, de uma página sombria na história da justiça do trabalho e também do direito do trabalho. O mais brutal retrocesso verificado no direito do trabalho desde a Revolução Industrial, na minha leitura. Muitos princípios, como eu disse, eu repito, foram ignorados pelo legislador. E adiante eu pretendo demonstrar, né, esse equívoco. Mas como o tema é o acesso à justiça, eu trouxe aqui alguns temas para o nosso debate sobre acesso à justiça no sentido amplo, e depois nós vamos tocar no acesso à justiça após a reforma puxadinho trabalhista. Não é? É impossível debater acesso à justiça ignorando a crise da justiça. A justiça, sem dúvida, vive um momento de crise, não é? De mudança de paradigmas. Bom, mas muitas características dessa crise, ou muitas justificativas que nós poderíamos ter para essa crise, não estão exatamente no âmbito do Poder Judiciário. Eu trouxe aqui alguns temas para a nossa reflexão. Vou começar pela falta de juízes. Há, no Brasil, uma defasagem muito grande da quantidade de juízes para o número de habitantes. E mais, muitas vagas de juízes não estão providas. Bom, esse cenário, na verdade, não se modifica, pelo menos na minha leitura, em curto prazo, porque nós sabemos, vivemos um período de restrição orçamentária. E, afinal,
dotar a justiça de instrumentos adequados para atender a demanda não é prioridade para governante algum. Isso não dá voto. Bom, nós não podemos, então, querer, no Brasil, uma justiça nos moldes da Alemanha, se nós temos uma defasagem muito grande do número de juízes em relação à quantidade de habitantes. Não é? Um levantamento feito há algum tempo, e provavelmente está defasado, porque muitas aposentadorias ocorreram depois, nós tínhamos, àquela altura, cerca de um juiz para 20 mil habitantes. Essa proporção na Alemanha é talvez 5 vezes menos, ou seja, né, um juiz para muito menos habitantes. Ora, então, não é possível esperar uma justiça no Brasil os padrões de uma justiça na Alemanha. E, na sequência, eu faço uma pergunta em forma de provocação. Será que todos querem uma solução rápida para os processos? Me adianto em afirmar, não. Há, quase que invariavelmente, uma das partes que não quer que o processo seja resolvido rapidamente. E quando nós miramos a justiça do trabalho, isso ganha um colorido dramático. Os grandes clientes usam a justiça do trabalho como instrumento de rolagem de dívida. Pergunta para esse grande cliente da justiça do trabalho se ele quer um processo que seja resolvido rapidamente. Talvez até no discurso ele diria, não, sim, porque a tramitação por muito tempo enseja custos, ônus para acompanhar o processo. Tudo, desculpe-me pelo uso da expressão chula, conversa fiada. Então é preciso pensar sobre isso. É preciso gritar que nem sempre todos querem que o processo seja resolvido rapidamente. Número excessivo de recursos. É outro tema que precisamos discutir. Né? Há um colega que fala sobre a possibilidade de um agravo do desagravo, de um desagravo do agravo, do embargo do desembargo, não é? Um desembargo do embargo, enfim, mostrando com isso que os recursos podem ser utilizados, algumas vezes de forma lícita e, em outras vezes, de forma não lícita, para prolongar o curso do processo. Nós estamos para vivenciar, e é preciso ficar atento, uma página formidável que se avizinha na nossa história. O Supremo Tribunal Federal já disse em outro caso, e provavelmente voltará à pauta o tema, é a execução das sentenças após apreciação por um colegiado. Se isso vale para o processo penal, tem que valer para o processo de trabalho. Então, se a sentença foi confirmada no TRT, eu não tenho dúvida, pode ser executada até o final, né? Desde que o Supremo, né, como tudo indica, venha mudar a sua jurisprudência, né? Aliás, venha mudar, não, venha confirmar a sua jurisprudência para dizer que poderá ser executada a sentença após apreciação por um colegiado. É preciso ficar atento, porque se o Supremo confirmar esse entendimento, os advogados precisam pedir, após a apreciação pelo TRT, com fundamento na decisão do Supremo, a execução da sentença até o final. Aí, certamente, o Supremo não poderá dizer, não, para aí, isso só vale para o valor liberdade, para os créditos trabalhistas isso não vai valer.
Aí seria uma discriminação, não é? Muito grande, porque, afinal, penso eu, né, o valor mais importante que a pessoa humana pode ter é a liberdade. Patrimônio viria, certamente, numa escala de importância, né, muito atrás mesmo. É preciso, então, ficar atento. Né? E eu repito, os advogados serão protagonistas, serão atores, né, dessa nova perspectiva, né, desse novo paradigma. Porque você já pensou, julgado pelo TRT, né, e aqui na terceira região não demora muito, os grandes clientes vão tomar um susto. Bom, para aí, o revista já não é mais interessante assim, porque, afinal, a sentença está sendo executada até o final. Não é? Ou seja, aquela ideia de utilizar o processo como instrumento de rolagem de dívida poderá encontrar um obstáculo importante se o Supremo Tribunal Federal confirmar esse entendimento. Né? A gente que diz que o Supremo vai mudar, porque, afinal, alguns figurões, não é, passaram a correr risco de uma prisão iminente, enfim. Mas eu estou aguardando com muita ansiedade esse julgamento pelo Supremo. E a ministra Carmen Lúcia sinalizou que não quer colocar esse tema na pauta. Enfim, a sociedade precisa ficar vigilante e exigir que esse tema vá para a pauta. Só para complementar em relação ainda ao tema demora na tramitação dos processos, eu, quando comecei a minha carreira de advogado, o advogado com o qual eu trabalhava, ele me disse uma vez assim: Marcelo, se eu não quiser, um processo não termina nunca. Aquilo caiu no meu imaginário como uma bomba, não termina nunca. Mas, na verdade, o advogado queria chamar a minha atenção, né, para as possibilidades inúmeras de prolongar um processo indefinidamente. Há um autor, inclusive, que diz que no Brasil os processos duram mais do que os homens. E ele tem razão em certa medida, né? Um outro pecado que a coletividade costuma imputar ao poder judiciário: a falta de estrutura das defensorias públicas. Não é? O sujeito vai da defensoria, não é atendido, ou se é atendido, não de forma adequada, e aí sai dali xingando a justiça. Essa justiça não vale nada. Né? O sujeito não sabe, na verdade, não consegue distinguir que a defensoria não integra o aparelho judicial. Né? Então, é um pecado que é atribuído à justiça e que a justiça certamente não tem essa culpa. Sobre a defensoria, é inegável a falta de estrutura delas, não é? E eu estava outro dia lá em Muriaé, conversando com um colega, né, falando para ele que a vara de Muriaé jamais havia recebido a visita de um defensor público da União. Eu disse para ele, inclusive, que eu tinha muito interesse em conversar com o defensor público da União. Olhar para ele, saber se ele existe, não é? Se é de carne e osso. Isso para demonstrar, né, que não há uma estrutura adequada na defensoria pública, seja estadual, seja federal, para atender a demanda do jurisdicionado. Obrigado. Contribui para essa crise da justiça, inegavelmente, em grande medida, a postura arrogante de alguns juízes. E aqui eu estou certamente tocando um vespeiro. Não é? Ainda bem que o Yuri não veio, porque senão eu talvez pudesse sair daqui apanhando do Yuri hoje. Uma pesquisa mostra um descrédito muito grande das pessoas em relação aos juízes. E essa pesquisa não pode ser tida como suspeita, porque encomendada justamente por associação de juízes.
Essa pesquisa mediu o grau de credibilidade das pessoas nas várias instituições. Bom, o juiz vem lá atrás segurando uma lanterninha, quando o tema é credibilidade. Antes do juiz, ou com mais credibilidade do que o juiz, nós temos padre, jogador de futebol, bombeiro, policial, enfim, inúmeros outros profissionais. Não é? E eu penso que essa postura arrogante de alguns juízes contribui para esse descrédito. Os juízes, na verdade, por muito tempo, recusaram o diálogo social. No imaginário da pessoa, do cidadão comum, o juiz é um sujeito que trabalha pouco ou quase nada e recebe rios de dinheiro, nem uma coisa nem outra. O juiz trabalha razoavelmente, mas também não morre de trabalhar. Eu nunca conheci caso de juiz que tenha morrido por estafa. Bom, então, não morre de trabalhar. E com relação aos ganhos do juiz, né, são razoavelmente interessantes. Por que eu digo razoavelmente interessantes? Porque, sobretudo na esfera federal, como é o caso da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal, há uma defasagem muito grande, não é? Uma perda muito grande. Mas, ainda assim, é um valor razoável. Mas não significa, certamente, rio de dinheiro. Nenhum juiz ficará rico recebendo somente subsídio da magistratura. Bom, essa postura arrogante de alguns juízes, certamente aqui alguém já ouviu falar sobre uma doença diagnosticada há algum tempo, denominada juizite, não é? Conhecida mais recentemente como majestrosa. O sujeito passa num concurso, põe um terninho, passa a decidir sobre a vida e patrimônio das pessoas e acha que está fazendo a coisa mais importante do mundo. O mundo passou a gravitar em torno do umbigo daquele cidadão. Não é? Esse juiz, inclusive, interagindo socialmente, é uma piada. Ele, na casa dele, diz assim para o filho dele: meu filho mais velho, determino que agora você vai ligar a televisão. E aí diz para o outro filho: meu filho mais novo, agora eu determino que mude o canal. Não é? Ou seja, só usa determino e ordeno, inclusive fora do processo. Esse sujeito não tira a fantasia de juiz nem para dormir. Aliás, ele não dorme de terno porque é incômodo. Não é? Isso é muito calor, enfim, não é uma vestimenta adequada para dormir. Esse mesmo juiz, interagindo com a esposa, é assim: olha, eu determino que após as 10 horas, ele marca prazo para tudo, né? Após as 10 horas, você vá se deitar. E, uma vez se deitando, eu determino que façamos amor. E, em 2 minutos, que você dê início a orgasmos múltiplos. É uma piada de mau gosto, esse juiz interagindo socialmente. Quase terminando? Tá. Eu vou pedir a tolerância de somente mais alguns minutos para terminar. Vamos lá. É necessário, então, uma nova postura dos juízes em relação à sociedade. Bom, acesso à justiça, tendo em mira o processo do trabalho e algumas alterações que foram introduzidas pela reforma/puxadinho trabalhista. Eu vou voltar àquele tema, objetivo central da proposta. E eu não tenho dúvida em indicar: afastar
o poder judiciário do cidadão, sobretudo o cidadão miserável, aquele que mais precisa da justiça do trabalho. Tenho conversado com advogados e tenho observado na minha vivência lá em Muriaé. Houve uma drástica redução no ajuizamento de ações trabalhistas após o puxadinho trabalhista. Bom, inclusive um deputado, em entrevista outro dia, disse assim, olha, nós atingimos um dos objetivos da reforma trabalhista, que é reduzir o número de ações trabalhistas. Se havia alguma dúvida sobre o propósito central da reforma, não pode haver mais. Entre as armadilhas colocadas na lei para afastar o cidadão comum da justiça do trabalho, eu posso citar aqui o pagamento de custas, mesmo quando beneficiário da justiça gratuita. Eu, quando li esse dispositivo pela primeira vez, eu não acreditei. Falei, bom, para aí, deve estar errado esse texto que passaram para mim, não é possível que alguém pudesse colocar uma aberração jurídica tão grande na lei. Mas depois eu certifiquei, é verdade, está na lei. Mas é óbvio, né? Nós podemos dizer com certeza que essa exigência esbarra na Carta da República, que assegura a quem não dispõe de recursos, não é, o direito de buscar assistência judiciária e a gratuidade dos atos processuais. E mais, ainda sobre o tema custas, consta lá no artigo 844, parágrafo 3º. O pagamento de custas é condição para ajuizamento de uma nova demanda. Que monstrengo é esse? É verdade que aqui nós temos uma inconstitucionalidade gritante, né? E os advogados devem provocar a declaração dessa inconstitucionalidade. E o juiz haverá de se lembrar que prometera, quando da investidura no cargo, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Por isso, é preciso devotar amor a esse pedaço de papel. Eu amo a Constituição do meu país. E nós, profissionais do direito, não podemos arredar o pé 1 milímetro da defesa. Obrigado. Aliás, eu utilizei a expressão profissionais do direito, né? Talvez não seja muito adequada, nós somos, na verdade, pensadores do direito. E aí sim, nós, pensadores do direito, não podemos arredar o pé 1 milímetro na defesa da Constituição da República Federativa do Brasil. Meu tempo está quase terminando, eu ainda gostaria de continuar dialogando com vocês, mas o presidente da mesa aqui já está sinalizando para mim e disse que em breve vai cortar, não é, a minha palavra. E eu, como sou disciplinado, eu estou aqui partindo para o encerramento da minha participação. Eu digo isso com muito pesar, porque estava tão bom, foi tão bom ter vindo aqui hoje, tão bom, não é, poder conviver com advogados. Eu encontrei aqui alguns advogados da época em que atuei aqui. Enfim, hoje a minha alma está renovada. Eu posso dizer que, para acelerar um coração que já bate pouco, foi muito bom ter vindo aqui. Obrigado.